É, boa noite. Aliás, não sei se é uma ótima noite, ou um ótimo domingo, mas claro, pelo menos a gente tendo saúde e fazer o que a gente gosta, ok. Mas que decepção, hein? Mamãe do céu, que futebol horrível do Santos apresentado hoje à tarde, hein? O time, ó, pra você ter uma ideia, você, torcedor santista, vocês assistiram o jogo, claro, pra torcedor que esteve lá no estádio, para quem esteve como telespectador também, o Santos, desculpa aí, bom, o Santos não chutou uma bola pro gol. Aliás, não chutou, não teve várias chances, dando trabalho pro goleiro, o goleiro do Bragantino. Acho que é o Cleiton, nome do goleiro, né? Não chutou, ele não sujou o uniforme. É um absurdo. Futebol péssimo, patético que o Santos apresentou hoje. E o Juan Pablo, como diz o Ricardinho Martins, foi de empate? Tá de brincadeira, né? Vojvoda não aprendeu. Olha, difícil, hein? Vojvoda, ele não é um mau técnico. Eu acho ele um bom técnico, mas tá errando demais nas escalações. Vojvoda, você tá de brincadeira, né? Insistir com o Mike, insistir com o Escobar, com o Lautaro Dias. Não dá, né? Não dá. Por que sacou o Igor Vinícius? Por que sacou o Vinícius Lira? Tem a santa paciência, né? Né, Vojvoda? Depois, se a gente critica, a gente é errado de criticar. O Mike não consegue o ataque. O Igor Vinícius, ele vai ao ataque. Ele marca e sai pro ataque. Ou o Mike duas, três vezes escorregando dentro de campo. Ah, para, velho. Para. Não dá. O Escobar, fraco. É muito fraco. Horroroso. Eu não entendo essa insistência com o Escobar, o Vojvoda. Não é possível. E no segundo tempo, ele tira o Miguelito. Miguelito estava jogando bem. Por que tirou o Miguelito? Tira um outro volante no meio de campo. Para o time ficar mais ofensivo. Mas não, ele quer trocar. Fazer 6 por meia dúzia. Tipo, querer trocar volante por volante. Volante por volante. Meia com meia. Atacante com atacante. Não adianta. Santos, eu acho que não sei qual jogo foi pior. Se foi contra o empate contra o Corinthians, que quase perdeu e foi salvo pelo gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ou esse jogo que foi horrível. Pior disso tudo, 0-0. Placar em branco. Qual foi o único time que deu trabalho pro Santos? Assim, qual foram as melhores chances da partida? Duas chances claras do Red Bull Bragantino. Uma do Eduardo Sacha, bola na trave. Se faz o gol, ia ser um pandemônio. Pode ter certeza, seria um pandemônio. Ia ser um desespero total. O torcedor ia começar a xingar o time, ia vaiar mais ainda, ia ser pior do que já está. É inacreditável o futebol apresentado pelo Santos hoje, viu? Contando com a má escalação do Juan Pablo Vojvoda. Aliás, o Juan Pablo foi de empate. Terceiro empate. O Santos se complica, hein? Perto da zona do rebaixamento. Qual o próximo jogo? Clássico contra o São Paulo no Morumbi. Se perder para o São Paulo, o Santos ficará perto da zona do rebaixamento. Aí, a partir do momento, vai brigar para não cair. Era para ter vencido hoje.
O time do Santos é um time muito incompetente. É muito incompetente dentro de campo. Por que eu falo isso? Contra o Guarani, estava com o jogo na mão. Fez 1-0, mata o adversário logo. Faz 2, 3-0, garante o resultado. Não, 1-0 tá bom. Olha o que aconteceu. No finzinho tomou um gol de empate. E o time já começou a se complicar. Contra o Corinthians, o time tomou um sufoco do adversário. Não jogou nada também. Foi salvo com o gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Muitos falaram, não foi falta. Foi falta, tá? Na minha opinião, foi falta o lance da falta lá do zagueiro Gustavo Henrique em cima do Lautaro Dias, que pra mim é um jogador horroroso, péssimo. E eu não entendo porque o Vojvoda insiste no Lautaro Dias. É sério, eu não entendo. Deveria colocar o Matheus Xavier. Matheus Xavier pede passagem. Olha, será que o Neymar vai antecipar a volta dele já neste sábado contra o São Paulo, dia 31 de janeiro? Será? Do jeito que está indo, o Neymar pode antecipar a sua volta. Aí vão taxar o Neymar como o salvador da pátria. Embora ele salvou o time do Santos, viu? Vamos lembrar você, torcedor, que fala, Neymar não é mais aquele jogador, não sei o que, tudo bem. Mas quem salvou o Santos o ano passado do rebaixamento foi o Neymar. Porque se depender desses bagres aí do Santos aí, e o técnico insiste nos bagres, né? Olha aí o que acontece, ó. Eu acho que o Juan Pablo Vojvoda perdeu a grande chance de, sei lá, de começar a enxergar os seus conceitos, dar chances para jogadores que, na minha opinião, merecem ser titulares. Para mim, o Miguelito tem que ser titular do Santos. Até agora eu não entendi porque ele tirou no segundo tempo, mas depois eu vou, claro, trazer notas. E olha que as notas são baixíssimas, viu? Não tem como. Acho que só vou falar péssimo e irregular. Vou falar nem o jogador foi bom. O único bom mesmo, e quem salvou o Santos no lance claro e que fez uma defesa no final do jogo, foi o Gabriel Brazão. Não fosse ele, o Santos tinha sofrido derrota no final contra o Red Bull Bragantino. Desculpa às vezes por estar gravando esse vídeo hoje, porque o que acontece? Ontem eu falei que ia voltar segunda-feira, mas eu tô tão indignado, cara, tô tão indignado com o futebol apresentado pelo Santos, que ultimamente o torcedor também tá de saco cheio de ver o time passar vexame, passar sufoco. Nunca é um time aguerrido, competitivo, que briga por títulos, que pelo menos brigue para chegar lá na frente do campeonato. Pelo menos se ganhar título, ok. Se não ganhou, ok, faz parte. Ganhar um título, perder um título ou cair numa semifinal faz parte. Mas agora o time realizar essa campanha horrorosa, patética, como estamos vendo aí, ó, e ainda mais com esse regulamento absurdo do Campeonato Paulista também. Claro que eu não vou culpar o regulamento do Campeonato Paulista, porque vai ser um tiro curto. Mas o Santos não pode bobear. Num campeonato de tiro curto não pode bobear. Tem que pontuar. Kleber, você está reclamando demais. O Santos empatou. Mas o empate é péssimo. Já não basta o péssimo futebol do time. Aí que tá. Contra o Novo Horizontino, o time tomou 1-0, virou o jogo. Contra o Palmeiras, o time jogou até bem, mas não aproveitou. E o Palmeiras aproveitou. E o time que deu o bote certo aproveitou, fez o gol, segurou o resultado. Contra o Guarani, o Santos tinha tudo para vencer o Guarani. Dá para ter vencido por 3-0, tranquilo. Fez 1-0, o time relaxou. E o Guarani criou chances e que se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos tinha perdido para o Guarani. E o Zé Ivaldo fez pênalti. Colocou a mão na bola, num pênalti absurdo contra o Guarani.
A sorte do Santos que o jogador do Guarani chutou a bola para fora. Aí o Santos, minutos depois, fez 1-0. E depois o Santos tinha chance de fazer 2-0 com o Lautaro Dias, que mudou a bola para longe, lá do Brinco de Ouro. Do Brinco de Ouro foi pro Moisés Lucarelli. Foi longe, né? Horroroso. O inimigo da bola, como dizia o Ricardinho Martins. O Lautaro Dias é o inimigo da bola. Até agora eu não entendo a insistência do Vojvoda com o Lautaro Dias. Eu não entendo. Ah, Kleber, mas o Lautaro Dias, ele é jogador raçudo, jogador que marca, tem vontade. Só vontade não adianta. O jogador tem que ter técnica, tem que saber, tem que aprimorar nas finalizações, treinar mais. Pelo que dá para entender, o time do Santos é um time catado em campo. É um time, pelo que eu vi hoje, é um time muito mal treinado. Muito mal treinado. Ah, Kleber, mas o Santos não tem tempo para treinar. É claro, devido a esse campeonato maluco aí agora, tiro curto do Campeonato Paulista, em 3, em 4 dias são 2 jogos, uma semana são 2 jogos cada semana, aí é complicado. Mas não dá para justificar o time ter um péssimo futebol apresentado. O Santos só trouxe o Gabriel Menino e o Gabigol, o Gabriel Barbosa e o Gabigol. Só esses 2 reforços. Outros não vieram. Loyola, Rony. Será que o Michael também vai ser mais uma ilusão também? Mais uma cortina de fumaça, como é a cortina de fumaça, projeto da nova Arena do Santos, e também... ou se não, da possível SAF no Santos, que aí surgiu um boato que a família Santo Domingo, família mais rica e poderosa lá da Colômbia, estaria disposto a investir 2 bilhões de reais no Santos Futebol Clube, para o Santos virar SAF. Aí saiu informação, claro, né? Através dos setoristas, jornalistas que cobrem o clube. Uma informação vazada. Depois, a família Santo Domingo, né? Que é uma família rica e poderosa lá da Colômbia, desmentiu sobre desse possível investimento da família, que a família poderia investir no Santos Futebol Clube. É muita ilusão, muitas cortinas de fumaças, né? Não vou falar uma só cortina de fumaça, são várias cortinas de fumaças. Então, é isso aí. Bom, gente, então o Santos hoje... é preocupante a situação do Santos no Campeonato Paulista, viu? É muito preocupante. Em 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Se não vencer o São Paulo, a situação se complica. Será que o Neymar vai antecipar a volta dele já neste sábado contra o São Paulo? Será que ele volta? Ou ele vai demorar ainda, ou não sabemos o que vai acontecer. Ou não sabemos o que vai acontecer de fato, porque o Santos não tem um patrocínio master, tá? Ainda o Santos, o Marcelo Teixeira disse que está negociando um novo patrocinador, mas não revelou o nome da empresa, para não vazar a informação, mas disse que está negociando, mas até agora, nada de concreto. Nada de concreto ainda até o momento. Esse ano vai ser mais um ano sofrido, gente. O Santos Futebol Clube volta, como sempre, a decepcionar os seus torcedores. Santos 0, Red Bull Bragantino 0 Santos, que acho que é o 8º colocado. Se não tomar cuidado, vai terminar em 10º, viu? Porque se o Botafogo, não sei se é o Guarani, outros times, se vencer agora nessa rodada, aí, ou a Portuguesa ou o Guarani, aí o Santos pode ser ultrapassado. Pode cair para 10º colocado, tá? 11º, dependendo
os resultados dos jogos. Bom, notas aos jogadores do Santos, né? Já vou falar sobre o Alexandre Matos, que antes do jogo ele falou, né, sobre reforços, e fazendo esclarecimento, uma entrevista no pré-jogo, antes, assim, pela TNT Sports, com o Ricardinho Martins. Bom, Gabriel Brazão, nota 6, vai. Ele não comprometeu, ele salvou o Santos no último minuto, que se não fosse ele, o Santos teria perdido, não tivesse defendido. No lance e o lance também do Eduardo Sacha, que quase a lei do ex entra em cena de novo nesse jogo, mandou a bola na trave, o torcedor levou até um susto que quase o coração saiu pela boca. O torcedor está machucado, está sofrendo muito, vendo um futebol horroroso, futebol de sangrar os olhos. Hoje foi um futebol de sangrar os olhos. Aliás, né, o futebol do Santos foi de sangrar os olhos nesses 3 empates contra Guarani, contra Corinthians, que foi pior do que contra o Guarani, e esse jogo contra o Red Bull Bragantino, para mim, eu acho que também foi um pior jogo dessa temporada. Pior jogo. Por quê? Porque o Juan Pablo Vojvoda, como sempre, volta a insistir nos bagres. Insistiu no Mike, insistir no Escobar, insistir no Lautaro Dias. Tá de brincadeira, né, Vojvoda? Tá de brincadeira, né, cara? Os caras, esses bagres, continuam, se insistirem nesses bagres, aí fica difícil. Bom, Gabriel Brazão, nota 6. Mike, péssimo dos péssimos, nota 2. Péssimo. Escorregou 2 vezes no campo, não consegue o ataque, só marca, mas ele não produz nada. Não produz um lance de uma jogada ou um cruzamento. Ele não faz igual o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é um jogador que marca, ataca e apoia. É um jogador que dá a opção no ataque do lado direito do Santos. O Mike não faz isso. Então, pra mim, nota 2. Eu não entendo a insistência do Vojvoda com esse cara. É sério, eu não entendo. Tá vendo que ele jogou mal. No último jogo jogou muito mal e até agora ele fica... Não sei pra quem insistir com um jogador que não serve pra jogar no Santos. Esquece. Mike não dá mais. Tem que mandar embora. É um jogador fraco. Muito fraco. Nota 2. Péssimo dos péssimos. Adonis Frias, péssimo também, não jogou nada. Pra mim não jogou bem, é muito lento na recomposição. Ele antecipou alguns lances lá, tudo bem, mas isso não vai pagar o péssimo futebol apresentado. Pra mim, nota 4, Adonis Frias. Pra mim foi péssimo também, não jogou bem. Luan Pérez foi regular, vai. Nota 6 pro Luan Pérez, pelo menos ele tentou fazer algo, foi tentar partir pro ataque. Ele começou a dar uns bons toques de bola. E nos desarmes ele foi muito bem. Eu acho que o Luan Pérez é poucos que se salvam no time do Santos, tá? Eu vou dar, pra mim ele foi regular, nota 6, tá? Não foi bom, mas e nem péssimo. Regular, nota 6 pro Luan Pérez. Escobar, péssimo, nota 3. Pra mim foi péssimo, nota 3 pro Escobar. O Escobar não jogou nada também. Na marcação ele é bom, mas só que no ataque ele é muito fraco. Para mim o Vinícius Lira é muito melhor tecnicamente falando, tanto na hora de marcar, de recompor e também ir para o ataque. Ele é ótimo no apoio e também atacando. Então eu acho que para mim foi um erro, na minha opinião, o Vojvoda ter tirado o Vinícius Lira. Tinha que ter mantido o Vinícius Lira na lateral esquerda. Por que eu falo que deveria ter mantido? Porque o jogador ele vai ganhando experiência, vai ganhando casca, vai pegando jeito. E é um jogador que, para mim, ele consegue produzir melhor do que o Escobar. O Escobar não produz nada.
Não produz nada. E eu não entendi até agora como o Juan Pablo Vojvoda insiste no Escobar. Não é possível, cara. É sério. Eu acho que errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Desculpa, é burrice. O Vojvoda, ele tá pecando demais nas escolhas, nas escalações. Na hora de mexer no time também, ele mexe mal. E não é a primeira vez que ele faz isso. É todo jogo ele faz a mesma M3 pontinhos, para não falar palavreado aqui no vídeo, para não me bloquear aqui o YouTube. Pelo amor de Deus, não quero que aconteça isso. Mas fazendo os M3 pontinhos sempre, é incrível, cara. M3 pontinhos vocês entenderam o que é, né? Eu não vou repetir porque, eu não vou falar esse palavreado porque é demais, é erros atrás de erros, não pode acontecer isso. Por isso, para mim, Escobar é péssimo. Não serve, é o outro que não serve para jogar no Santos. Não serve. O Ilharão, nota 4. Não jogou bem hoje, tá? Apesar que ele estava conseguindo recompor bem na marcação. E até agora, eu não entendi, sério. Por que tirou o Ilharão e colocou o João Schmidt? Por quê? Tirou o Ilharão, o Red Bull Bragantino começou a atacar, começou a entrar na área do time do Santos. Começou a criar jogadas, ter espaços. O Santos perdeu muito sem o Ilharão ali. É o único volante que orienta a defesa, ele marca bem, orienta a defesa, né, do posicionamento do time dentro de campo. E colocou o João Schmidt. Nota 4 para o Ilharão, depois entrou o João Schmidt, nota 4 também para o João Schmidt, também não jogou bem, errou muitos passes de profundidade, às vezes, uns ele acertou, outros ele começou a errar, só que errou mais do que acertou. Muito mal também o João Schmidt, então, para mim não gostei muito do João Schmidt, para mim nota 4 também, tanto para o Ilharão quanto para o João Schmidt, que entrou no lugar do jogador o Ilharão. Zé Rafael, nota 4, não jogou bem também, tá? Não jogou bem o Zé Rafael. Muito, assim, parece que perdeu o tesão de jogar bola, sabe? O termo que eu tô usando, assim, tipo assim, parece que perdeu aquela vontade de jogar bola, jogar com aquela gana, com aquela vontade, com aquela garra que ele jogava, como ele jogava no Palmeiras. E um jogador, assim, que conseguia definir um lance, decidir uma partida. E então, para mim, não jogou bem o Zé Rafael. Para mim, nota 4 também pro Zé Rafael. Péssimo. Gabriel Menino jogou até bem. Só que eu vou dar nota 6, regular, tá? Regular, o Gabriel Menino. Embora ele ganhou como o melhor jogador da partida. Sei lá, acho que não deveria nem... Acho que ninguém foi melhor da partida do Santos, viu? O Gabriel Menino, acho que só que se salvou no time ali foi o Gabriel Menino e também Luan Pérez. Só os que se salvaram ali, que foram regulares hoje dentro de campo. O Gabriel Menino também foi regular, tá? Miguelito, nota... É o único que tentou se esforçar, né? Regular também, mas nota 6, mas pra mim ele se esforçou, tentou algo. Também é outro jogador, acho que se salva um pouco também, o Miguelito, tá bom? E eu acho que para mim ele não conseguiu jogar bem, produzir bem mais, porque também o time não conseguia ter aquela transição rápida de saída de bola, sabe? Para o time tentar criar jogadas. Uma coisa que me irritou no Santos é um toque lento, para lá, para cá. E parece que os jogadores não estavam nem preocupados em sair logo para o campo de ataque. Incrível. Parecia que o time já estava ganhando, ficava tocando para lá, tocando para cá. Aquela lentidão. E quando o Bragantino avançava suas linhas, recuava para o goleiro. Nossa, uma coisa que eu me irrito, cara. Que eu me irrito é jogador ficar recuando bola para o goleiro. Isso aí é uma coisa chata que me irrita. Já não basta o péssimo futebol apresentado, os jogadores ficam recuando a bola sem necessidade, perdendo tempo,
deixando o tempo passar e o time precisando vencer e os jogadores, ó, não estão nem aí. A torcida do Santos está de parabéns. Lotou Neoquímica Arena, festa bonita, mas o que faltou foi a vitória. Faltou o time fazer a sua parte dentro de campo. Foi o que o Santos não fez. É uma pena. Uma pena pro torcedor, viu? Porque meu coração fica despedaçado ao ver um time jogando mal, futebol péssimo, patético, horroroso, futebol de sangrar os olhos. E o torcedor tá lá, coitado, sofrendo, vendo um time empatar contra um time que não tomou gol até agora, né? Que é o Red Bull Bragantino, provou que é o time que até agora não tomou gol de ninguém, não tomou nenhum gol neste Campeonato Paulista. Então, o Santos pecou demais nas transições, também criação de jogadas e espaços para tentar fazer o gol. O time pecou muito demais. Bom, o Miguelito, nota regular, nota 6. Se esforçou, tentou fazer algo, tá? Mas pra mim, eu acho que o time poderia ter rendido, sendo que não aconteceu realmente, tá? Gabigol, Gabriel Barbosa, péssimo, não jogou nada. O Gabigol, nota 4 pro Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele chutou algumas bolas pro gol, mandou longe, né? Mas não foi muito feliz nas finalizações de hoje. O Santos hoje, praticamente, durante os 90 minutos, até agora, o time, assim, não deu trabalho pro goleiro da equipe do Bragantino, o goleiro Cleiton. Não deu trabalho pro goleiro Cleiton do Red Bull Bragantino. Era o nome que eu estava tentando lembrar aqui. Pode observar, assistir o jogo inteiro. Eu não lembro, em momento algum, o Santos chutando uma bola, fazendo com que o goleiro esticasse, espalmasse para a linha de fundo, ou chutando no canto rasante, para que o goleiro não pegasse e um jogador fizesse o gol. Não vimos isso. O Santos hoje foi horroroso, o futebol horripilante. O Santos dá margem de erros durante todo o Campeonato Paulista, viu? E outra coisa, se o time continuar com essas margens de erros aí, o time, esse ano, vamos sofrer de novo. Vamos sofrer de novo. E agora, para mim, já deixa claro que o Santos depende de um jogador que pode salvar o Santos neste Campeonato Paulista. Neymar Júnior. Ah, Kleber, você tá louco? Neymar de novo? É o Neymar Júnior, não adianta. Não adianta o torcedor reclamar, falar que o Neymar não é mais aquele jogador de antes. Mas é um jogador que decide. É um jogador que com ele em campo, o time muda de patamar. Muda. A verdade é essa. O time do Santos muda de patamar. O time parece que fica mais encorajado, o time tem outra postura em campo. Percebe-se que contra o Santos, vai percebendo a diferença. Santos com o Neymar, Santos sem o Neymar, para você ver. É outra postura totalmente diferente. Aí que tá. Bom, faltou o Lautaro Dias, né? E daqui a pouco eu vou falar dos jogadores que entraram, tá bom? Lautaro Dias, nota 0. Nota 0. Tá bom? Lautaro Dias não jogou nada. Ele chocou-se com o zagueiro lá do Red Bull Bragantino, cortou a cabeça, estava sangrando a cabeça. E por que o Vojvoda não tirou ele? Por que não colocou o Matheus Xavier? Era o jogo pro Matheus Xavier. O Matheus Xavier, que entrou no lugar do Lautaro Dias, até que entrou bem. Só que sem nota, tá? Não vou dar nota ainda pro Matheus Xavier, porque ainda eu acho que ele entrou, jogou poucos minutos, então não dá pra você ter uma avaliação clara se ele foi bem ou mal. Apesar que ele entrou bem, só que não vou dar nota por enquanto pro Matheus Xavier, tá bom? Mas pra mim ele entrou bem, mas deveria ter entrado que pra mim o Lautaro Dias não tinha condições de continuar jogando. Ele não tava jogando nada. E manteve ele em campo. O técnico deveria ter consciência. Pô, o time precisando vencer, precisando
da vitória. Precisando de um jogador que poderia fazer uma diferença ali no ataque. O Lautaro Dias não faz diferença. Ah, mas o Lautaro Dias é um jogador que ajuda na marcação. Não, mas não pode. O atacante vai ajudar na marcação? O atacante tem que receber a bola, partir para o ataque e tentar fazer um gol. Criar jogada e tentar fazer o gol. O Lautaro Dias não fez nada disso. Nem ele e o resto do time hoje. Não fez nada. Foi péssimo. Há tempos que ele não está jogando nada, o Lautaro Dias. Até agora eu não entendo também a insistência do Vojvoda com o Lautaro Dias, cara. É sério. Olha, não vai na minha cara. Sério, eu não entendo. Até agora porque ele insiste tanto com o Lautaro Dias, com o Mike, com o Escobar. Pelo amor de Deus. Ô, JP Sherman. Pô, se quiser mudar, então, se quisesse tirar o lateral, ó, no lugar de colocar o Mike, coloca o JP Sherman. Mantém o Vinícius Lira na lateral esquerda. Ah, mas o time perde na marcação, não sei o que, não sei o que. Não, mas não dá. Vai abrir mão de atacar, tentar construir a vitória logo no início do jogo? O Vojvoda peca demais nas escalações. Peca demais nas escolhas, nas escalações, tudo. O Laser não entrou bem, tá? Nota 3. Não jogou bem o Laser. E outra coisa, outro detalhe. Eu não entendi porque ele tirou o Miguelito para colocar o Laser. Por que não tirou o volante? Aí pega, vamos supor, deixa o Laser centralizado no meio e o Miguelito já deixa ele do lado direito. É simples. O time ia ter profundidade no ataque, ia ter um toque de bola mais rápido, ia ter tabelas, ia conseguir criar oportunidades, jogadas de gols. E ele pega e ele tira o Miguelito, que estava jogando bem. Não precisava tirar o Miguelito. Todo jogador que está jogando bem, ele tira. Não entendo, porque jogador que não está produzindo nada, ele mantém em campo. Jogador que está produzindo e tenta fazer algo, que é o caso do Miguelito, que pelo menos foi um dos únicos que se salvou hoje à tarde, ele tirou dentro de campo. Não poderia, porque se tendo um Roleze ali, ó, junto, o time ia ter oportunidades de gols, poderia criar jogadas interessantes, poderia, quem sabe, até chegar ao gol da vitória. Mas o cara não pensa e poderia tirar um volante e coloca o time mais ofensivo, mas não, ele tem medo de colocar o time ofensivo e que o time perca o meio de campo e aí no contra-ataque dê espaço para o adversário e o adversário faça o gol e perde o jogo. Esse que é o problema da maioria dos técnicos de hoje. Em vez de jogar para vencer, quer se defender, aí não adianta. Olha, sinceramente, vou te falar uma coisa pra você, viu? A situação é preocupante, o Santos está... Olha aqui, ó, olha só a colocação do Santos, hein, gente, ó. O Santos está na 9ª colocação, hein. Se o Corinthians vencer hoje, passa o Santos, tá? E se o Guarani vencer amanhã, pode passar o Santos. O Santos pode cair vamos lá, para 10ª... Olha, se os 3 times vencerem, o Santos pode cair em 3 posições, hein? Do 8º até para 11ª ou 12ª colocação, hein? Olha, a situação do Santos está crítica, hein? Muito crítica. Tem apenas 5 pontos. Agora uma pergunta. Será que o Vojvoda vai cair depois desse empate contra o Red Bull Bragantino? A pressão aumentou, viu? Depois desse empate horroroso aí, ó, contra o Red Bull Bragantino. Jogo desastroso do Santos hoje à tarde. O time não jogou nada, não produziu nada. Um ataque que é muito lento, não tem uma transição rápida para saída de bola, para ir para o ataque, tentar fazer o gol. O Santos não teve nada disso hoje.
O que fazer? Agora uma pergunta. Se mandar o técnico Vojvoda embora, vai contratar quem? Vai contratar quem? Aí que está. Pô, Cléber, você está exagerando. Não estou exagerando. É verdade. Vai contratar quem? Se tá, é um velho ditado que eu vou usar aqui. Se está ruim com ele, pior sem ele. Porque, pelo que estão saindo aí dos rumores, dos bastidores lá da diretoria do Santos, pessoal lá do Santos, parece que a maior parte da diretoria tem preferência do Cuca. Ah não, o Cuca não dá, né? Com todo respeito, não dá. É andar para trás. Difícil, gente, muito difícil. Situação caótica do Santos Futebol Clube. Bom, amanhã eu volto com mais um vídeo aqui. Claro, por enquanto dei notas para os jogadores. Para mim, regular e péssimo, tá? Não tem um bom jogador. Um jogador que recebeu como o melhor do jogo, mas para mim, muito pouco, né? Porque o futebol do Santos não produziu bem. Foi horrível. Nota 2,5 o futebol apresentado do Santos hoje. Não vou falar nota 0 para não ser pior, né? Porque 0 é uma nota forte. Mas o time não produziu nada. Não produziu nada. E o time se complica. Se perder para o São Paulo no próximo sábado, o time já, a partir do momento, já vai dar mostras que brigará para não cair. Aí vai ter que vencer o Noroeste em Bauru e vencer o Velo Clube na Vila Belmiro. Caso, antes, não vença o São Paulo. O São Paulo também que está mal das pernas. E beirando a zona do rebaixamento. Se o São Paulo vence, pode jogar o Santos na rabeira. É isso mesmo que você ouviu. Se o São Paulo vencer o Santos, pode jogar o Peixe na rabeira. Sinal de alerta do Santos Futebol Clube. Sinal de alerta. Sinal vermelho paira na Vila Belmiro. Será que o Vojvoda vai cair agora? Na minha opinião, não é o momento adequado de demiti-lo agora. Se demitir o técnico agora, aí a situação, ao invés de melhorar, vai piorar. E outra coisa, quarta-feira tem a estreia do Campeonato Brasileiro, hein? Chapecoense em Chapecó. O jogo na Arena Condá em Chapecó. O jogo, vamos trazer para você aqui. O jogo vai ser na Arena Condá em Chapecó. O jogo será, acho que à noite, né? Ou à tarde. Peraí, vamos trazer para você aqui a informação. O jogo será dia 28 de janeiro. Dia 28, né? Agora. Peraí, vou trazer para você aqui rapidinho antes de encerrar o vídeo. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, vamos lá. O Santos que estreia no Campeonato Brasileiro. E agora há pouco, claro, daqui a pouquinho antes de encerrar também, eu vou falar para você que o Vojvoda disse que na coletiva pós-jogo, que a pressão sempre vai existir. Vai existir mesmo. Se o time não tiver resultado, esquece. Ele falou uma coisa óbvia, né? Mas é verdade. Bom, o jogo será quarta-feira, 8 horas da noite. Ou seja, o Santos, eu acredito que o Santos já viaja para Chapecó ou amanhã ou na terça-feira. Vamos trazer, claro, amanhã eu vou trazer mais informações para você, já falando do jogo contra a Chapecoense. Depois desse jogo contra a Chapecoense, na estreia do Campeonato Brasileiro, vamos falar também já do jogo do Campeonato Paulista no sábado contra a equipe do São Paulo. O jogo será sábado à noite, a partir das 8h30, às 20h30, no horário de Brasília. Então, o Santos Futebol Clube vai
Tem que vencer o São Paulo. Estrear bem contra a Chapecoense agora no Campeonato Brasileiro e depois já ir com moral no sábado contra o São Paulo, já pelo Campeonato Paulista. Bom, gente, amanhã eu volto com mais um vídeo para você. E, claro, falei agora aqui fazendo análises, dando notas aos jogadores do jogo horrível, patético, fraquíssimo. Santos 0, Red Bull Bragantino 0, Santos se complica e, isso não abriu o olho, briga para não cair. Amanhã eu volto com mais um vídeo para você aqui na Nação Santista. Um forte abraço e vamos agora, oremos para que haja um milagre lá na Vila Belmiro. Que o Santos volte a vencer e que o time volte a jogar bola. Se for essa bolinha que está jogando aí, não chegará a lugar nenhum. Um grande abraço, boa noite e uma ótima semana. E amanhã eu volto com mais um vídeo para vocês. Valeu, galera. Tchau.